Pessoal, boas-vindas. Já vi várias pessoas amigas aqui para receber o nosso convidado de hoje no link convida número 39. E a gente tem o prazer de receber um amigo, além de um mentor, assim, é uma pessoa muito amiga e que nos inspira e estimula sempre. É um prazer estar aqui com você, Davi. Vou te apresentar aí para quem não te conhece. O Davi é Davi Montalvão Júnior, ele é diretor da Divisão de Gestão e Governança do TRF5, onde ele atua liderando transformações estratégicas com foco em inovação e impacto real. Ele é doutorando também em sistemas de computação, é mestre em inovação e tecnologias educacionais pela UFRN, MBA em gestão de projetos pela FGV, engenheiro de computação de formação, professor de liderança e gestão ágil no Instituto Atlântico e facilitador de oficinas criativas pela Infam. Foi um dos meus professores também, tenho muito orgulho disso. E ele acredita que a criatividade é um dos maiores ativos da administração pública. E entre um projeto e outro, né, Davi, eu sei que você dedica o seu maior tempo e amor ao papel que mais te transforma, que é ser papai do Luca e marido da Raquel. É isso? Muito bem. É isso. É isso, né? É Então, isso, muito bem. boas-vindas. Vamos conversar hoje, né, sobre esse tema aí da criatividade como, né, como o nosso combustível aí principal, talvez, né, da inovação. E, Davi, a gente sabe, né, que a gente está vivendo, todo mundo sabe isso, que a gente vive essa era de transformações muito rápidas, né? Cada dia mais se acorda, toda semana tem alguma coisa diferente, né? E aí, nesse contexto, a criatividade ela se torna essa habilidade essencial para o sucesso em qualquer área, certo? É isso que a gente tem percebido, né? Como as coisas têm acontecido, né? Têm sido criadas, inventadas, reinventadas rapidamente. Então, eu queria saber, para a gente começar esse papo, na tua visão, né? Por que a criatividade se tornou tão estratégica nas organizações públicas hoje em dia, né? Nas organizações de modo geral, mas vamos falar aqui do nosso peixe. Muito bem, muito bem. Eu estou muito feliz, Marcinha, em ter recebido esse convite, né? Muito Ai, feliz em estar vendo um monte de rosto aqui conhecido, né? A Carlinha tá ali, a Vanessa, Niriane, estou vendo alguns aqui em tela. que É, bom. tem representantes da divisão que eu estou trabalhando agora, Tati ali também está participando. É com muita alegria, assim, que eu falo de um tema tão caro para mim, é o que eu acredito com tanto apreço, assim, né? Como você bem trouxe, eu acho que a inovação tem sido pauta aí dos últimos anos, não por força de resolução, mas porque todo mundo aqui, de alguma maneira, está precisando se reinventar, com um quadro mais enxuto, muitas vezes com mais demanda chegando, com as metas aparecendo e batendo a porta, com prêmios de qualidade e outras coisas mais para a gente dar conta. Eu acredito que a sua pergunta ela é muito inteligente nesse sentido, porque o que acontece hoje, por que que a inovação ou a criatividade se tornou tão estratégica? Porque agora a complexidade aumentou. A gente vem de um mundo pós pandemia que traz para a gente um olhar muito volátil para as coisas ou muito sensível para a quantidade de demandas e informações. Nós não somos mais os mesmos. Assim, essa é uma verdade, assim. Então, quando a gente fala de processo criativo, a gente está falando da gente realmente precisar olhar para os problemas com um olhar mais dinâmico, com um olhar mais interconectado, com um olhar de novas respostas, de não fazer mais do mesmo, né? Então, a criatividade passou a ser estratégica porque ela permite romper esses padrões em que muitas vezes nos colocamos ou estamos, né? Eu falo pela divisão que eu hoje faço parte, né? A gente antigamente tratava de gestão de projetos, gestão de processos, gestão de riscos. Eram
três temas ali que acontecia. Agora a gente fala de sustentabilidade, agora a gente fala de inclusão, acessibilidade, né? Agora a gente trabalha com dados no BI. Então, olha só, o grupo é o mesmo, a quantidade de pessoas é a mesma. E como é que a gente faz isso, né? Aí, agora, nesses últimos meses, a inovação partiu para vir também, né? O que a gente faz? Então, o que eu costumo dizer é que se a gente não mudar o nosso olhar, a gente não consegue mudar o nosso resultado, né? Então, se a gente olhar para isso com uma perspectiva positiva, processo criativo é uma necessidade hoje para nós. E acho que eu já me antecipo aqui em quebrar os corações pedregosos para dizer assim, ah, mas eu não sou criativo, né? Será que não é mesmo, né? Eu acho que a gente tem muito a vivenciar. Eu vou trazer um pouquinho desse tempero nesses próximos minutos aí. Então, você quer fazer a segunda? Eu posso emendar aqui, Márcia. Eu vou embora. Você... Eu estou pegando, vou pegar esse teu gancho aí, porque quando as pessoas fazem a inscrição, elas também podem sugerir perguntas, né? Então, estou condensando aqui, vou condensar nessa segunda, anotações aqui que eu fiz, que tem a ver com essa última fala tua ali, né? Então, muita gente acredita que a criatividade é um talento nato, né? Então, isso a gente sempre percebe, eu também gosto de tratar desse assunto aí quando posso, e sempre vem isso, né? Ah, é um dom reservado a poucos escolhidos, né? Então, Papai do Céu escolheu algumas pessoas para serem criativas e outras não. E então, na sua experiência, essa crença é um mito? E também, emendando, né, como nós podemos ajudar as pessoas a descobrirem e cultivarem a sua própria criatividade? Existe algum método, truques, dicas para estimular ou expandir a criatividade? Então, fiz um mix aí com todas as perguntas que surgiram e, e daí você lute. Vou lutar. Eu considero isso totalmente um mito, ô Marcinha. Todo mundo, para mim, nasce com a criatividade. Eu acredito que a criatividade é um músculo e a gente precisa exercitar. Então, assim, você talvez venha aí cheio de olhares para mim, dizendo assim: ah, eu conheço pessoas que nunca que são criativas, nunca serão, né? Mas deixa eu trazer para vocês o exemplo do meu filho Luca, que Márcia citou há pouco, né? Meu filho Luca, ele tem 1 ano e 8 meses, vai fazer 1 ano e 9 meses agora. E para um pai que ama a criatividade e a inovação, carrego uma pequena frustração. Uma das primeiras palavras que Luca aprendeu foi o não. Então a gente colocava ele para ouvir uma música que ela dizia assim: toque, 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 alguém me bate a porta, toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Se você já ouviu essa música, a única parte que Luca decorou foi o não, não, não. Então ele olhava para mim e fazia não, não, não. Nesse processo, eu entendo que nós todos, lógico, é um exemplo pequeno, mas que nós todos somos imputados a limites desde pequenos. Nós somos imputados aos nãos desde pequenos. Nós somos condicionados a você não pode ir por aqui, você não pode ir por ali, fechados em um cercadinho de possibilidades. E isso afeta diretamente nessa nossa liberdade de criar ou de experimentar e de errar e de aprender. Talvez o resgate aconteça numa iniciativa como essa, de a gente falar sobre inovação e sobre criatividade, de você se permitir ir para uma oficina criativa e participar de todas as etapas dela, é, é, de reconstruir essa alma de laboratorista mesmo. Afinal, eu acho que o nome laboratório, ele é muito gostoso porque ele é um lugar de experimentação. Ele é um lugar de você viajar na prática, de você, ok, você pode ser pesquisador aqui, você pode ter uma veia acadêmica muito forte. E se você tem uma veia acadêmica muito forte, você sabe que você tem que construir uma boa introdução, uma boa motivação para o seu trabalho,
as perguntas e os objetivos que vão balizar a sua pesquisa, as hipóteses que são consideradas como verdade, mas que lá no final podem não ser. E está tudo bem, vai para trabalhos futuros, né? Mas essa alma de pesquisador que eu acho que a gente resgata com o processo da inovação, né? Então eu acredito sim que a criatividade é um músculo que ela pode ser exercitada. E eu costumo contar uma história que ela está registrada em um dos principais livros da humanidade, que é a história da criação, né? Não trazendo aqui o olhar da divindade, mas olhando para a criação, a gente tem uma história contada lá com Adão sendo construído a partir de um barro e um Deus que sopra nas narinas dele e diz assim: agora você tem um fôlego de vida. Aí Adão, então, passa a viver nesse processo. E a história vai contar alguns parágrafos depois que o primeiro convite do Criador foi: agora você vai dar nome a todos os seres comigo. Então ele participa da criação, é como se ele fosse co-criar, é como se ele fosse fazer parte do processo. A primeira coisa que ele pede é: faça parte comigo aqui, dê nome a todos os seres. Se dar nome a todos os seres não for algo criativo, então não sei o que é. Então é nessa pegada dessa essência. Ele trouxe um pedacinho dele para a gente e a gente consegue ser criativo. E é isso que nos faz diferentes, né, dos animais que estão pairando aqui sobre a Terra. Você trouxe a questão dos métodos, e aí eu preciso resgatar, assim, não existe um método, existem vários. A gente usa o Design Thinking como o método que é comum a fazer essa experimentação, a pensar assim, mas eu queria só trazer que os métodos criativos que a gente se permite perpassar, como eu falei, é um músculo, a gente vai treinando. Na primeira oficina você está durão, você não consegue participar direito, ou na primeira interação você se sente travado. Numa segunda interação, você já se permite perguntar um pouco mais, se experimentar um pouco mais, errar, de repente aprender. E o Design Thinking traz isso, traz essa cadeia de etapas muito bem definidas que, quando a gente experimenta, quando a gente faz, a gente consegue perceber isso, né? De você eh, se envolver com o problema, de você se conectar com as pessoas. Então, o que que eu posso dizer para vocês? Talvez vocês estejam colocando parâmetros muito altos na questão da criação, assim, eu não sou criativo, mas você talvez tenha tido uma boa ideia hoje e você não parou para anotar. Então, meu convite é: anote essa ideia, pode ser boba, e daqui a pouco você vai aprimorando aquilo que você vai fazendo, né? Eu tenho até uma contação de história aqui que envolve meu filho também, porque a minha vida é essa, é uma só, né? Mas eu conto mais tarde, daqui a pouco. Ops. Conta aí. E, e a respeito ainda, né, assim, ali a pessoa, né, pediu também se tem, além de métodos, né, truques, assim, para expandir. Eu gosto de pensar na, no repertório, né, no repertório como uma fonte, assim, então, da criatividade, como que a gente pode expandir a nossa vivência mesmo, assim, do dia a dia, para você criar repertórios, assim, né? Para que no momento que você precisa achar uma solução, você não vai ser inédito, né? Não, a gente não precisa ser inédito, né? Você vai combinar boas ideias, né? De onde nascem as boas ideias, tem até um vídeo, né? Que fala disso. Nessa sua ideia, Márcia, é o que eu falei, às vezes a gente cria a ideia de que a gente precisa subir, né? A gente precisa ser o cara que vai desvendar o novo, né? O mais diferente, mas não é bem isso, assim. A criatividade aqui, ela parte também da premissa de combinações. E um ser criativo, ele também é um ser observador por natureza, né? Por isso que a gente explora muito a ideia da observação, da experimentação, do olhar, assim. Mas eu tô atarefado demais. Uma das premissas de um processo criativo bem feito é: se permita parar.
e observar. Se permita olhar para o que estão fazendo. Ou se permita se inspirar em uma série, em um livro, em um cenário, em uma situação. A partir desse momento, você vai construindo o que você traz de repertório, porque, né, você trata isso com muito mais propriedade, assim, porque você passou a perceber, você passou a observar. E o que muitas vezes acontece é que nós somos engolidos por uma rotina que não nos permite parar, respirar e observar. Então, vou dar um exemplo aqui. Quem aqui já assistiu a série Som na Faixa? Som na Faixa, não? Uma série muito boa para vocês assistirem. Netflix, é uma minissérie, tem 6 episódios, se eu não me engano, que trata da história da criação do Spotify. Olha só. E ela trata na perspectiva de vários atores. Ou seja, para aqueles que já estão mais acostumados com o processo criativo, usando design thinking, você vai ter várias personas ali para um mesmo processo e o mesmo olhar. Então, e tudo isso é repertório. É o cara que pensou na solução de colocar músicas gratuitas a partir do download. É a assessoria jurídica que estava tentando vencer os embargos da Sony, que estava colocando lá que não podia vender ou não podia, ia perder os discos. Então, como é que a gente faz? É a perspectiva do desenvolvedor que sofria para colocar milésimos de segundo do play até o som tocar no ouvido. São várias perspectivas. E aí, o legal é que, por exemplo, na perspectiva do desenvolvedor, coitado, eu sou da área de TI, a fotografia fica cinza. O episódio do desenvolvedor é toda melancólica, aquele tom escuro. É a vida do desenvolvedor, né? Coitado. Mas essa é uma série que te dá um olhar para isso, assim. Olha só, a gente tem agora, qual é o desafio do mundo atual? Mas assim, é para mim, é que a gente vive num mundo de abundância. Acabou a escassez. Antigamente a gente pesquisava em Barças. Hoje a gente não faz mais isso. Hoje a gente, ora, a pesquisa vem até nós, né? A gente tem tanta coisa. Você abre o seu Netflix, as recomendações são personalizadas para você, porque já te conhecem até mais que você mesmo. Então a gente vive num mundo de abundâncias. Qual é o nosso papel hoje? É saber escolher, né? É ter esse olhar de parar, olhar para aquilo ali e falar: peraí, deixa eu mergulhar nisso aqui, intencionalmente, deixa eu mergulhar. A gente está falando, né, sobre o mergulho. A gente não à toa colocou esse título, mas a gente está mergulhando nesse processo de criação. Então, é mergulhar nos problemas difíceis, é mergulhar em perguntas incômodas, é mergulhar em si mesmo, inclusive, para que você tenha essa associação com o mar profundo, né? É. E, e são coisas que surpreendem, né, pela simplicidade e pela eficácia mesmo, né, dessas atitudes simples, assim. E daí, assim, emendando com isso, você vê que existe, ou você sabe, ou você aplica isso com a tua equipe, né, ambientes que favoreçam esse florescimento da criatividade de uma equipe em termos físicos, culturais, psicológicos mesmo, né? Porque eu gosto de pensar na segurança psicológica também nisso, né? Também dessa forma, das pessoas poderem sugerir para suas chefias, né? Sem medo, né? Serem livres assim para testar pequeno. Eu acredito que tem um conjunto de fatores aí que faz sentido, Márcia, porque a gente olha para uma construção de um ambiente seguro, né? Ou assim, que me permita errar. Eu tive a graça de poder ter um gestor muito humano comigo, assim, né? Dr. Marco Bruno, que me colocou nessa da inovação. Lá em 2017, quando ele disse: Davi, eu quero participar de uma Campus Party. Eu disse: de uma Campus Party? Tá certo, 2017.
como é que a gente faz isso? Não, a gente vai contratar uma cota de patrocínio e a gente vai fazer um hackathon. Hackathon 2017, tá certo. E ele me dava essa sensação de confiança muito grande, assim, de dizer, eu acredito em você, vai lá, faz. Se a gente não conseguir, não foi porque a gente não tentou. E aí isso me dava um calor no coração de dizer assim, eu vou tentar isso aqui, eu vou desbravar o mato aqui, vou encontrar caminhos possíveis, assim como a mesma coisa aconteceu para a residência em tecnologia da informação, também no mesmo período, em 2017, a gente fazer uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não tinha caminhos estratégicos assim já desenhados, encontramos lá o termo de execução descentralizada como esse material, e a gente fez uma parceria que durou ali, tem durado, né, 4, 5 turmas com a Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Agora eu estou no tribunal, mas no tribunal também tivemos 2 turmas de residência, todos incorporados pelo mesmo processo. A Justiça Federal da Bahia seguiu o exemplo, está fazendo acho que a 2ª ou 3ª turma. Então, assim, isso para mim mostra que a gente às vezes precisa desse apoio, né? Na verdade, quando a gente tem esse apoio da liderança, tudo flui melhor, assim, né? Eu lembro que na palestra dele, quando ele assumiu como juiz diretor do foro, ele disse assim, tinha um slide que dizia assim, a moda agora é dizer sim. Ah, então. E aí você olhava para aquilo e falava assim, meu Deus. Aí ele falava assim, deixa o não comigo. A partir de agora, vocês servidores vão atrás do sim. E quando se esgotarem as possibilidades, aí você vem para mim e fala assim, doutor Marco Bruno, não consegui. Aí eu dou o não. Porque É, eu é, gosto quando ele fala, também, né, ele foi professor também, né, da pós, e ele falava isso, quando ele assumiu como diretor do foro e da inovação, porque daí tinha as lideranças médias que falavam muitos nãos para os projetos dele ou das outras ideias das pessoas, e eu achava muito interessante, porque ele falava, só quem pode dizer não aqui sou eu. Todo mundo vai dizer sim, é só em último caso, isso que você falou, quando ele tiver que analisar, aí que ele ia ver, mas que ele promovia isso, né? Essa liberdade, essa segurança das pessoas irem até ele sugerirem, né? E ele e você, mesmo, né? e Muito. você percebe que ele não era o agente de execução. Ele era Uhum. o agente estratégico que aqui estava fomentando um processo que é invisível, mas é muito importante, que é a cultura. Então, quando ele fala que a moda é dizer sim, ele está vencendo a maior barreira, que é a barreira cultural. Ele está tirando isso da nossa frente, que é o medo de errar. Ora, se ele está dizendo que eu tenho que ir atrás do sim, que ele confia em mim, eu vou. A gente sabe que o judiciário ele é orientado à norma, ele é orientado, né, muitas vezes ao PAD, as ações, né, e isso vai nos colocando como o Luca, que disse não, 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 como uma das primeiras palavras. A gente usa isso como desculpa para se mobilizar e se colocar no nosso lugar. Vou fazer só o café com leite aqui, mas eu sei que hoje, numa segunda-feira, tem 38 pessoas aqui assistindo porque elas não são cômodas o suficientes para dizer assim, eu vou ficar no meu cantinho e tá tudo bem. Talvez você esteja aí pensando, porque ele não sabe quando eu sento nessa cadeira aqui o quão difícil é. Eu queria ter a liderança. Rapaz, se você não tem, vamos encontrar caminhos positivos e estratégicos para vencer isso e poder usar da criatividade dentro do processo, dentro do judiciário como um todo, né? É, trazendo o olhar para as barreiras, Márcia, assim, eu já enfrentei algumas resistências, uma história, você vai perceber que eu sou meio contador de histórias, né? Você já sabe, você é minha amiga. Então, assim, a gente foi para o CJF uma vez para orquestrar uma oficina. E para mim, uma das mais desafiadoras, assim, junto com a que você participou, as duas para mim foram as mais desafiadoras. Eu posso até falar um pouco sobre isso. Mas a oficina era de um tema muito complexo, chamado Os Aspectos Civis da Convenção de Haia de 1980. Era um tema bem, assim, eu me assustei, eu não sou da área, então eu
convidei os magistrados especialistas para sentar e ouvir um pouquinho, né? Lembra, observar, ouvir, escutar, faz parte dessa ideia de criar repertórios, de pensar a lógica, de pensar num problema primeiro, para depois pensar na solução. E tudo isso é um processo, como diz, é um passo a passo. E aí eu sei que eu fiz essa relação, né, com eles lá, e eram magistrados de, assim, que já tinham mais tempo de casa, né, tinham mais tempo de judiciário, e um deles olhou para mim e falou assim: "Quantos anos você tem, menino?" Eu disse 35 na época. E aí ele olhou para mim e falou: "Rapaz, você é muito corajoso de vir aqui falar pra gente, os dinossauros da justiça, que a gente precisa voltar a pensar como uma mente de criança, né? Estamos aqui, eu quero crer que alguma coisa vai sair, né?" E aí, no final da oficina, isso me deu um gelo na espinha, lógico, naturalmente, mas no final da oficina, ele bate nas minhas costas e diz: "Ei, garoto, deixa eu dizer para você, eu pensei que a gente não ia chegar em lugar nenhum, mas que caminho metodológico bacana. Gostei. A gente chegou, né? O final da oficina gerou ali alguns enunciados e recomendações que foram até levados pela conselheira, na verdade, na época, a ministra Maria Tereza, para levar para o Supremo, né? Então, isso para mim é gratificante, assim, você vê, a gente, é o mantra que a gente sempre usa, né? Confie no processo. Mas que processo? É o processo criativo mesmo. É da gente mergulhar no problema, da gente se conectar a pessoas, depois a gente pensar as ideias, né? Acho que é esse o melhor caminho. Para quem não participou ainda de oficinas, né, dentro do laboratório, é isso. Parece que vai dar tudo errado e depois dá, é muito certo, né? Os resultados, assim, são super incríveis. E aproveitando, né, pegando essa deixa aí, né? O líder para você, né, na sua opinião, o líder ele precisa ser criativo ou ele apenas ele precisa abrir espaços de criatividade, né, para que a equipe que a criatividade da equipe floresça, né? O que você acha? Ou é as duas coisas? Eu acredito, sim, que o líder, ele não precisa ser o mais criativo, mas ele precisa ser o mais encorajador. Na visão mais prática, né, eu acho que a criatividade, ela precisa, como você bem trouxe, de uma segurança psicológica para poder florescer, né? E aí o papel do líder é justamente abrir esse espaço, né? Proteger as ideias que inicialmente pareçam frágeis, gerar esse ambiente de confiança, né? Eu acho que os líderes criativos, eles sabem fazer boas perguntas, são provocadores, né? Mas eles não matam as ideias no nascimento. Então, acho que essa é a mensagem de um bom líder, assim. Ele não precisa ser o mais criativo, mas ele precisa ser o mais encorajador, né? A liderança está muito nesse aspecto de você fazer as pessoas darem passos. E, como eu falei, eu tive a bonança de poder ter um bom líder que me dava essa confiança criativa, né? Me permitia viver essa confiança criativa que eu sei que você também tem. Então, de alguma maneira, isso vai te levando assim para um lugar que você fala, rapaz, eu tô aqui, tô porque também teve alguém ali me sustentando, né, para que eu chegasse lá. Eu acho que essa, por exemplo, a ideia da Campus Party foi muito legal porque quando eu encerrei o projeto, foi um dos projetos também muito fortes, assim, desafiadores. Esse fazendo gestão desde montagem de stand, a própria elaboração do hackathon. Nós tivemos 12 equipes participantes, fizemos premiação, foi bem legal, assim, foi muito bacana. Conectar jovens, nerds, com um perfil completamente diferente, assim, para o judiciário. Aí eu lembro, por exemplo, o doutor Marco Bruno chega para mim e fala: Davi, como é que eu vou? Eu vou de gravata? Eu falei: não, doutor Marco Bruno, você tem que se conectar com as pessoas. Perceba, estávamos todos aprendendo no processo, né? Ele também na condição de alguém
que você pode até falar assim, ah, mas ele precisa ser o mais inovador? Não, ele estava disposto a ir. Aí ele botou a camisa lá do que a gente mandou fazer do hackathon e foi falar com a camisa, né? Então, toda essa questão da conexão com as pessoas, né, da afeição. Ele, na época, mandou fazer camisas para todo mundo, então, desde os magistrados até os terceirizados Porta tá aberta, Sofia. com a mesma camisa. Isso foi muito legal, porque é a mensagem que se passa. Tá todo mundo vestindo a mesma camisa, tá todo mundo vestindo o mesmo compromisso. Por mais que eu não esteja indo para Campus Party, mas eu tô sabendo que tá tendo aí um evento maluco, tá todo mundo participando e eu tô vestindo essa camisa aqui para tirar uma foto. Então, Legal. são resultados de uma liderança que promove a criatividade, mas nem sempre é o mais criativo no processo, né? Legal. E tem a ver muito, você já respondeu isso também, né? Aqui, mas tem essa pergunta, né? Que barreiras você já enfrentou ao tentar aplicar soluções criativas em ambientes mais tradicionais, como o Poder Judiciário? E, né, como você superou, como a gente pode fazer para superar isso? Mas pegando ali a tua deixa, né, doutor Marco Bruno, é isso. Eu acho que tem muito a ver com esse olhar não só da criança, se a pessoa não quiser, não vai olhar, né, olhar de criança, porque às vezes, mas é o olhar do aprendiz mesmo, assim, né, do curioso. Como que foi a tua interação quando você ouviu pela primeira vez a palavra jurisprudência, né? Como foi pela, né, a primeira vez que você entrou num fórum como estagiário, como estudante, sei lá, né, antes do concurso. Então, tem isso, né, tentar resgatar isso, como era aquela curiosidade, aquele sentimento, né? Ah, isso aqui, porque ali a gente já vê, né, poderia ser assim, poderia ser diferente, eu ia gostar mais, então eu acho que ele fomenta isso também, né? Mas enfim, voltamos, né, como a gente faz essas barreiras nesses ambientes do superpoder judiciário. Talvez tenham pessoas aqui nessa sala lidando com algumas frustrações, né? De um caminhar assim difícil, porque quando a gente fala de criatividade, muitas vezes a gente se sente um pouco só, né, no processo. Mas existem artifícios que nos ajudam assim a permanecer, que é o próprio. Estou falando de alguém que está desde 2017 ali oxigenando o cérebro com esse tema, né? Eu fui apresentado primeiro no mestrado. E logo quis colocar em prática ali nas atividades do judiciário como um todo, seja com agilidade em projetos, usando, por exemplo, o Scrum ali com a ferramenta para fazer gestão dos desenvolvedores, na época eu estava na TI, seja fazendo processos imersivos em ambientes de trabalho para poder entender quais os problemas que a gente podia resolver, né? Se conectando bem ao problema, se conectando bem às pessoas. E eu acho que para quem está aí vivendo dessas frustrações no dia de hoje, eu acredito muito no poder da celebração dos pequenos avanços. Então, assim, às vezes a gente está esperando que a gente conquiste o maior, sabe, aquele passo maior que as pernas, mas para você correr uma maratona, você talvez precise celebrar os seus primeiros 500 metros correndo, para depois você correr mais uns 500 metros e fazer seu primeiro quilômetro, para depois você vencer uma prova de 5, uma prova de 10, né? A primeira vez que eu corri 21, eu fiz um aniversário. Vê, a criatividade do homem é assim. Eu olhei e falei assim: quer saber? Eu mudei de vida. Eu estava contando rápido essa história. Em setembro de 2020, eu tinha 97 quilos. E eu tinha um dos problemas, assim, dos piores momentos da minha vida de saúde, porque eu estava justamente no lugar da pandemia e eu estava diretor de TI da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, cuidando de todo mundo menos de mim. Nessa época eu não tinha Luca ainda, né? Tava só, eu tinha. E Raquel me chamou para a gente correr. E eu sempre gostei de correr. Aí eu tentei correr 3 quilômetros e não consegui. E aquilo acendeu um alerta para mim. Falei, rapaz, eu tô cuidando de tudo. Todo mundo tá com o computador em casa trabalhando remotamente, feliz da vida. E eu aqui me sacrificando, botando todo mundo para treinar Zoom. E eu lembro, assim, desse meu momento de. Aí eu falei, quer saber? Aí eu entrei no hiperfoco, assim, total. De setembro para dezembro, eu fiz uma dieta maluca, assim. Eu consciente,
corporal que sou, já tinha feito vários acompanhamentos nutricionais. Em dezembro, eu cheguei a 78 quilos, correndo 8 quilômetros pela primeira vez no ano, no final de dezembro. E aí, quando chegou janeiro, eu falei: quer saber? Eu vou correr 21 pela primeira vez, fazer uma meia maratona. Mas eu vou fazer no meu aniversário, dia 29 de junho, e vou chamar todo mundo para correr comigo. Olha só o repertório aqui, ó. Repertório. Quem aqui assistiu Forrest Gump? Forrest Gump, bom filme, né? Bom filme. Forrest Gump, aquela cena dele correndo, correndo e a barba crescendo. E daqui a pouco um monte de gente correndo com ele. E ele termina correndo, com todo mundo correndo atrás dele. Eu falei: rapaz, quer saber? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou estabelecer os marcos temporais de onde eu vou passar para correr os meus 21. Mas quem quiser correr 10 comigo, eu já vou ter corrido 11. E eu vou dizer: me encontre em tal ponto, você termina correndo 10 comigo. Se quiser correr 5 comigo, eu já vou ter corrido 16. Me encontro em tal ponto, a gente corre junto 5 quilômetros finais. E foi bem isso. Um monte de gente começou correndo comigo 21, mandei fazer camisa, vendi os kits, foi prova mesmo. Só que foi assim, uma loucura no meio de um período de pandemia, todo mundo dizendo: ah, vai ser ótimo, a pandemia está acabando, aí veio a segunda onda, eu peguei Covid. Um mês antes de correr. Aí eu fiquei caladinho, falei: meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Eu vou, já tinha propagado os tempos, eu falei: será que eu vou diminuir meu tempo, vou ficar mais cansado, não sei o quê. Deu tudo certo. Corri meus primeiros 21 quilômetros, fazendo uma celebração, né? A vida ali com todo mundo e num processo criativo mesmo, porque quem é que é o doido de correr 21 quilômetros e celebrar como um aniversário, né? Então, assim, é a questão do repertório, é a questão de você observar e de você trazer à existência, né? Uma outra coisa que aconteceu na minha vida foi o nascimento de Luca, propriamente dito. Antes dele nascer, eu e minha esposa tivemos uma perda. A Marcinha, inclusive, não estava lá, mas eu estava no laboratório de inovação, eh, lá de Curitiba, quando eu recebi a notícia que a gente perdeu a primeira gestação, né? E aí eu estava no meio de uma condução de oficina criativa. Para mim foi super difícil terminar ali, fazer o processo, mas poucos meses depois a gente recebeu a notícia de que nós estávamos grávidos novamente. E eu lembro que quando a gente entrou pela primeira vez no ambiente, né, no espaço, a médica falou assim, ó, né, a Raquel entrou chorando bastante e eu tentando consolá-la, porque a gente tinha visitado várias vezes aquele ambiente, para ver se tinha, né, o processo já tinha se concluído da primeira gestação. E aí, quando ela entra, a médica fala assim: Raquel, segura um pouquinho lá, vamos tentar ouvir o coração. E aí foi quando eu gelei, quando eu amedrontei meu coração, sentei e eu escutei uma voz dizendo assim no meu ouvido: deixe de ser besta e grave. Aí eu peguei, gravei 10 segundos do som do coração do meu filho. E com esses 10 segundos eu construí a primeira estrofe da música que meu filho tem. Está no Spotify, está no YouTube, se você quiser ouvir. Tua Luz Chegou, de Luca, né? Tua Luz Chegou, entre parênteses, Luca, é uma música regada de sentimentos, assim, porque ela fala justamente nesse começo, né? Segure um pouco o ar, pare para ouvir o som daquele que o criou, a paz de Deus habita aqui. A música para e eu escuto o som do coração do meu filho. Essa foi o primeiro trecho da música. Eu guardei, por isso que eu falei para você anotar suas pequenas ideias, porque isso veio na minha cabeça assim que eu estava naquele lugar. Eu anotei. Eu não tinha construído uma música ainda, era um trecho, era um pedaço. Depois a gente fez essa exercício e descobriu que era um menino. Qual o nome dele? Ah, vai ser Lucas. Não, vai ser Luca. Então tá, Luca significa descendente da Lucânia, mas metaforicamente significa iluminado, aquele que brilha, né? E aí a gente pegou essa essa parte e eu construí o segundo trecho da música, né, que narra alegria intensa desperta, a cada amanhecer, um pouco mais o meu dia completo, tua luz chegou. E aí eu faço toda a referência à luz, porque Lucas está se relacionando à luz. Então perceba,
A ideia começou pequena de uma vivência, de um momento de dor, de um luto, né? Porque Luca veio para trazer luz ao que era escuridão. Então, toda essa poesia narrada virou uma música. O que eu estou querendo dizer para vocês mais uma vez é vivência, é repertório, é o seu dia. O que você observa do seu dia que você leva para a criatividade? É exercício, é muscular. Muito lindo, ouçam a música, vale a pena ver se a Gi consegue pegar o link dela e passar no nosso bate-papo. Conversar com você é sempre essa experiência assim emocional também. A gente aprende e a gente se emociona e você tem essa leveza, assim, essa doçura mesmo, assim, que une todo mundo. Davi, você tem coisas preparadas para nós antes da Tenho, última? eu queria, na verdade, me provocar e provocar vocês numa abordagem diferenciada, Marcinha, porque assim, eu não costumo repetir as coisas, assim, né? Eu costumo repetir histórias, porque elas fazem parte de mim. Mas quando você me chama para conversar e para interagir, eu queria mostrar algo prático, para a gente não sair daqui só, assim, é legal esse aquecimento, essa fofura no coração, é bem interessante, mas como eu também navego um pouquinho na tecnologia, que tal a gente construir uma apresentação juntos aqui, numa pegada de olhar para a criatividade como essas etapas, que elas podem ser respeitadas, né? Então, assim, num processo criativo, a primeira coisa que a gente assume como premissa é se permita observar ou mergulhar, né? A primeira etapa de um processo criativo que a gente usa bastante, que é o design thinking, é a etapa de imersão ou mergulho. É coletar o maior número de percepções e de interesses. Na pesquisa acadêmica, seria a própria pesquisa mesmo, de criar um formulário ou de criar um material, fazer entrevistas. Então, tudo isso vai te garantir abundância de informações. Então, nessa primeira etapa de mergulhar, de compreender, de entender, assim, de realmente o que que a gente consegue fazer? Quais as tecnologias que a gente consegue usar para trazer as informações? Márcia participou de uma oficina comigo, que foi, inclusive, o projeto que ela inicialmente desenhou, foi o projeto, né, a ideia ali eleita, que foi o juiz de 2030. Pensar o juiz de 2030. A gente fez um processo, uma reunião com todos os alunos para pensar o juiz de 2030. Mas antes, deixa eu trazer uma coisa para vocês, assim, dessa questão de se autodesafiar. Eu, Davi, estava pronto para conduzir essa oficina, junto com os magistrados que são os especialistas, presencialmente no CJF. Mas você vai lembrar que 1, 2 semanas antes, lá, o caos voltou com a segunda onda da Covid e o que era presencial, olharam para mim e falaram: Davi, tem 66 alunos, a gente vai precisar fazer remoto. Então, tudo que eu tinha desenhado, pensado, vai para o remoto. Aí, Márcia trouxe essa questão da sensibilização do humano. Assim, eu sou da área de tecnologia, mas eu sou muito afetuoso. Assim, eu sou muito. E eu falo isso porque, assim, às vezes a TI passa essa imagem do eu só quero computador, eu só quero tela, né? Mas a gente construiu pequenas coisas que fazem total diferença no acolhimento de pessoas para dentro de uma oficina criativa como essa. Então, desde receber as pessoas com música, que hoje parece padrão, mas naquele tempo não era. Mas uma música leve, uma música com, sei lá, um fingerstyle, né, que é a música de violão só com dedilhado, músicas mais leves. Os meus alunos hoje são recebidos, por exemplo, com lo-fi, que é o que eles gostam de ouvir, né? Então, assim, a gente receber essas pessoas bem é um primeiro passo. A gente criou um álbum colaborativo no Google Fotos.
Eu tenho até hoje essas fotos. Posso mostrar para vocês. Posso, Márcia, mostrar? Então, eu vou mostrar aqui para vocês e eu já vou começar a compartilhar a tela, porque eu quero trazer esses exemplos como exemplos reais e práticos de como a gente pode experienciar ou usar da tecnologia em prol, né, para vencer esses desafios de interação e do processo criativo. Então, o que que eu estou sempre pensando? Como é que eu posso fazer diferente? Né? Como é que eu posso pensar diferente? Como é que eu posso trazer uma proposta nova para que não seja mais do mesmo? Então, a gente fez aqui, ó. E o detalhe é que era a maioria magistrados, né? Era bem, o grupo era bem mais conservador, né? Vocês estão vendo minha tela já? Sim, Qual tela vocês estão vendo? Estão vendo Ateliê 3, Juiz de 2030? É essa? isso, isso. Ó, então assim, eu apresentei isso aqui como o ambiente, né? Eu criei um álbum no Google Fotos e compartilhei com todo mundo, gerei o link aqui, ó. Então, compartilhamento de link, as pessoas foram entrando, eu deixei marcada a opção de comentários e marcação de gostei, e esse grupo todinho aqui estava contribuindo. Então, só para vocês terem uma ideia, uma outra ferramenta que a gente usou foi, eu precisava saber de onde era todo mundo, eu precisava fazer uma apresentação de 66 pessoas. Tem uma ferramenta chamada Padlet, que é uma ferramenta que tem várias coisas. Você pode construir linha do tempo, você pode construir informações geográficas como essa. E aí eu criei um mapa geográfico, ela é gratuita, caso você use, acho que são dois espaços do Padlet, no terceiro ela já começa a cobrar, mas eu pedi para as pessoas interagirem indicando de onde elas são, colocando os endereços dela. Então, isso aqui, ó, foi resultado, veja, primeiro resultado de consolidação de uma oficina do Brasil inteiro, todo mundo participando. Então, tinha gente do Brasil inteiro. E aqui já não são mais fotos minhas, né? Aqui é a foto da Giovana, da chefe da Márcia aí, né? É, aqui as anotações da Márcia, sempre muito bem desenhadas. A, a Ayane aqui, ó, fez um print da tela, a Márcia interagindo também com o material que ela estava desenhando. E aí as pessoas foram se motivando a participar, né? Cada uma foi entregando ali a sua foto, tem foto de gato, tem foto de chimarrão, né? Tem de tudo aqui, ó. A minha gata aqui, ó. Participou também. Então a gente vai trazendo mais leveza num processo criativo, né? Como esse. A gente também apresentou lá a ferramentazinha, né? Que o link tem o laboratório virtual, é, fotos dos animais, dos cachorrinhos lá. Essa daqui ninguém tem. Doutor Leonardo Rezende com um avatar de cachorrinho, né? Hoje desembargador aqui do Tribunal do TRF. Então, para vocês verem assim, as pessoas participando, gostando, né, interagindo, isso aqui ficou para sempre. É um registro para sempre, assim, de todo mundo na proposta da interação, tá? É, a gente usou também o Discord como ferramenta de comunicação, mas poderia ser o Teams, qualquer outra, para separar os grupos, né? E nós usamos também o Miro como ferramenta de interação. Pessoal, eu tenho utilizado bastante uma ferramenta chamada Mentimeter, porque eu fui desafiado certa vez a conduzir uma oficina criativa com a, a intenção de interagir em um auditório para 150 pessoas, e fazer uma oficina nesse ambiente, um processo criativo do início ao fim nesse ambiente. Então, a ferramenta que eu encontrei foi essa. É uma ferramenta que ela te dá a oportunidade de você colocar as suas apresentações lá, né? Então, criar os seus PowerPoints, enfim, assim como o Canva, só que ela tem um diferencial que é a interação em tempo real. O que que a gente ganha com isso, com um processo criativo? É que eu não quero ter a informação, eu não quero ter essa interação em tempo real. Então, para que eu vivencie isso, eu coloco na tela as pessoas com o celular
que é o objeto de disputa de atenção, muitas vezes que a gente concorre como palestrante ou como alguém que está apresentando. Eu estou concorrendo aqui com um monte de atividade de vocês que eu sei, mas o celular está lá no auditório, o pessoal na mão, então eles começam a interagir. Na semana passada, lá no CJF, é assim, foi, eu fiz participei lá do primeiro encontro e a gente pôde colocar isso, né? Então, eu vou mostrar rapidamente para vocês como construir uma apresentação interativa que lhe permita ter acesso a essas informações em tempo real. Então, quando você cria uma conta, né? Eu uso a conta paga, mas a conta gratuita te permite ter inúmeras apresentações, só que ela te permite ter inúmeras apresentações com apenas duas interações como essa que vocês estão vendo na tela. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma abordagem de nuvem de palavras. Então, quando eu coloco essa de nuvem de palavras, se eu colocar uma segunda na conta gratuita, ela limita a isso. Só que se eu tiver vários slides que não têm interação, não tem problema. São só os slides de interação que tem limite, tá? Então, eu posso ter ranking, eu posso ter perguntas abertas, eu posso ter múltipla escolha, eu posso ter escala. Então, vamos lá. Eu vou pegar um primeiro aqui e criar uma nuvem de palavras. Então, posso botar aqui com base no nosso papo, quais palavras marcaram você? Essa nuvem de palavras, eu posso colocar aqui a quantidade de respostas. Então, eu posso ter três respostas aqui, tá? Além desse slide, eu vou colocar um segundo de ranking, só para mostrar para vocês que eu posso chegar aqui e falar assim: o quão criativo você se considera, né? E aí eu posso tirar aqui e criar aqui o termômetro da criatividade. Eu vou tirar esses outros e a gente vai ter apenas um desses termômetros, tá? Posso colocar aqui embaixo a label, né? A legenda, né? E um índice de 1 a 10, tá bom? Vou criar um terceiro, e aqui entenda o terceiro porque eu já tenho a conta paga, que é as perguntas abertas. Então, eu quero fazer o seguinte: qual, ou eu posso dizer aqui, quais os desafios? Aqui eu estou querendo coletar das pessoas as respostas abertas, e eu faço uma coisa dentro das oficinas, porque, ou das apresentações. Porque quando você abre o seu leque, quando você observa, quando você coleta informações, tem que chegar um momento que você condensa, que você consolida, ou que você converge as coisas. E a gente usa muito técnicas de votação para todo mundo votar naquelas que foram melhores estabelecidas. E aí eu clico aqui, ó, em votar. E aí eu vou dar 3 votos para cada um. E normalmente a gente faz isso porque às vezes as pessoas são tão apegadas ao que falaram, ao que pensaram, né, às ideias que tiveram, que elas acabam votando em si mesmas, né? E aí a gente tem, quando dá um voto, imagina todo mundo votando em si mesmo, a gente não chega em lugar nenhum. Então, quando a gente dá 3 votos, elas acabam olhando as outras opções. Eu estou mostrando isso para vocês numa espécie de criar repertório, tá? Se tiver ruim demais, me avisem aí, mas aqui vocês estão criando repertório. Como é que funciona a apresentação?
a apresentação funciona de maneira muito simples. Ah, eu posso incluir, por exemplo, um slide de instruções, né? Então, como é que eu vou fazer as instruções para a galera participar? E aí eu clico em apresentar aqui, tá? O slide está sem tema, sem nada, porque eu só quero mostrar para vocês o uso da ferramenta de maneira bruta. E eu queria que vocês entrassem então aí, seja pelo celular ou seja pelo código que eu posso compartilhar com vocês aqui no próprio chat, que é esse link aí que vocês estão recebendo, tá? Então, esse link que vocês estão recebendo aí, então já tem duas pessoas interagindo aqui no joinha, vocês começam a perceber. Imagina isso, você podendo fazer, né, com um grupo maior. Eu lembro que na oficina da Márcia, voltando lá para a história da oficina, que eu mostrei as fotos há pouco, as pessoas, eu abri para uma discussão interna desses 66 alunos, né, de qual seria o pensamento deles para o juiz de 2030. E a maioria dizia assim, tem que ser um juiz tecnológico, que domine blockchain e inteligência artificial, parará, parará. E aí eu disse, será mesmo que será que é isso? A gente vem com as nossas certezas na mochila, né? A gente vem com as nossas certezas no, na... E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma pesquisa. E aí eles fizeram um formulário do Google e distribuíram nos grupos de WhatsApp da família, todo mundo, para perceber como é que eles querem os juízes, né? E eu, assim, não distante daquilo que eu estou falando, eles tiveram a resposta de, acho que 250, 260 pessoas responderam e cerca de 60, 70% das respostas interagiram com um juiz mais humano. O que eles queriam, na verdade, para um juiz de 2030, não era um juiz tecnológico, era um juiz mais humano, era um juiz que se conectasse mais, que pudesse ouvir a oitiva de maneira assertiva, né? Então, quando vocês estão interagindo aqui na tela, pessoal, você pode tanto compartilhar o QR Code como eu fiz, ou esse site mente.com com esse código, ou ainda o link que eu coloquei aí na tela. Então, você deixa o pessoal um tempinho interagindo e aí você passa para a próxima página. Toda vez que eu passo para a próxima página, aparece algo para você, seja no celular, seja na tela. Então, vai aparecer a apresentação que eu estou fazendo agora. Com a apresentação que eu estou fazendo agora, tem 13 pessoas interagindo. Então, com base no nosso papo, quais palavras marcaram você? Pega três palavras aí e lança aqui de maneira bem aleatória, né? Então, você pode colocar aí três palavrinhas e apertar a interação para vocês verem como é que funciona a questão da nuvem. Então, a gente teve uma primeira, né? Num processo aqui, todo mundo colocando aqui, né? História, mergulho, música, criatividade, inspiração. Luca está no centro. Eu vou tirar um print disso aqui, e vou mandar fazer um quadro. E aí, quando ele crescer um pouquinho, ele entender, né? Falar assim, filho, tá aqui, ó. Você sempre foi pauta das minhas falas sobre criatividade. Tá aqui. Né? Então, criatividade, repertório. Para quem não entende como funciona a nuvem de palavras, ela deixa em destaque as palavras que foram mais citadas, né? Então, criatividade foi mais citada, repertório e Luca foram mais citados ali, aí celebrar, acreditar são palavras com menor interação. Então, se vocês perceberem, 10 pessoas interagiram, né? De 14 que estão com a página aberta. Isso eu estou fazendo por um espaço controlado aqui, 29 pessoas, mas a gente pode fazer interações maiores com públicos maiores. Agora vamos interagir com esse termômetro da criatividade. O quão criativo você se considera para a gente ter aqui um balizador na sala? Então, assim, alguém já votou 5, aí, ó, um pouquinho já votou aqui mais para o 7, aí vai criando o termômetro da criatividade em tempo real. Gente, eu estou falando de ferramentas tecnológicas que potencializam o seu repertório para coletar informações e você poder observar mais para criar mais, né? Então é nesse processo que a gente está conduzindo aqui, ó. Tem duas pessoas que votaram 10 e o número
vai se dinamizando aqui à medida que vocês estão interagindo. Isso é muito legal, porque, como eu falei, a gente vai criando essa abordagem. Agora vamos para a última interação para eu mostrar para vocês, que é o de perguntas abertas. Quais os desafios que você enxerga quando falando de criatividade? Então, eu preciso coletar isso. Eu estou com um monte de convicções aqui. Tem 29 pessoas na sala. Eu tenho convicções, certezas de alguns desafios, mas eu preciso ouvir vocês. Eu preciso coletar de vocês. Então, eu preciso entender o que está acontecendo na realidade de vocês. Aí tem aqui todas essas falas, né, que vão aparecendo, são cards que podem ser digitados, né, foco e objetivo, ser diferente, falta de tempo, medo de me frustrar se a realidade que imagino for criada. O mais legal é que aqui eu não coleto o nome, então assim, garanto que as pessoas que estão participando, elas permitam falar sem precisar serem vistas ou reconhecidas, o mito do dom, o mundo de hoje, ter coragem de soltar as ideias novas e às vezes malucas, o ambiente para criar, testar, errar ou acertar. Então, são interações que estão acontecendo aqui em tempo real, né? Burocracia. E as minhas convicções poderiam ser frustradas diante da fala de vocês. E tá tudo bem, gente. Num processo criativo, eu aprendo sempre, porque eu estou sempre ouvindo o meio. Mesmo que as minhas certezas estejam na minha mochila, ela nunca está fechada, porque eu entendo esse espaço aqui como um espaço de troca. Então, quando eu abro a minha mochila, eu não abro ela sozinha. A Niri está ali com a mochila dela aberta. E aí eu vou escutar da Niri, seja por um card desse, seja por uma fala que ela vai ter, seja por um comentário que ela vai fazer no chat, ela vai tirar algo da mochila dela que eu nunca percebi, mas que eu falei, rapaz, isso podia entrar na minha mochila também. E aí eu saio com a minha mochila regada de boas práticas que a Niri me trouxe e eu consigo também trazer para a mesa as minhas percepções que podem ajudar muitas pessoas a construírem as suas mochilas aí também. Então, tempo dedicado para isso, sem precisar se preocupar simultaneamente com metas, a cultura da premiação ao acerto e da punição ao erro. Olha só que interessante. Tudo isso são percepções de vocês. Agora, deixa eu fazer uma prática que ela não está muito ligada ao que a gente está fazendo aqui, mas que pode funcionar muito bem. Eu passei para a próxima página e agora na sua tela ou no seu celular apareceram todas essas coisas que vocês viram anteriormente e você pode votar em três. Isso serve para a gente consolidar aquilo que realmente foi uma fala mais gritante, mais importante na percepção de todos. Então, num processo colaborativo, isso é muito legal. Todo mundo opina, todo mundo fala. Aí chega um momento que a gente precisa consolidar as coisas, que a gente precisa fechar o cerco. E aí, para isso, a gente usa muito essas perspectivas de votação. Então, isso que eu estou fazendo aqui agora é uma votação. Vocês aí, né? Uma pessoa votou. Eu vou deixar um tempinho aqui na tela, só para vocês então consolidarem essa votação. E eu queria dizer para vocês que isso é uma das abordagens que eu posso sair um pouquinho da caixa, sair um pouquinho do PowerPoint convencional ou do Canva e ouvir mais as pessoas. Eu acho que em tempos de inteligência artificial, acho que boa parte das pessoas que estiverem garantindo a sua sensibilidade humana, elas vão se destacar. A gente precisa aprender inteligência artificial, é lógico que sim, a produtividade está aí, né? E pode ser um bom meio, inclusive, de você perceber, incorporar, de você observar. Eu tenho altos papos com a minha inteligência artificial quando eu tenho algumas boas ideias. Então, abro lá, fico conversando com ela para ela me dar alguns insights. Tem gente que estuda inglês, estuda outro idioma com a inteligência artificial e está tudo bem. Mas eu acredito que a sensibilidade humana prevalece na construção de saberes criativos em tempos de inteligência artificial, né? Então, eu acho que essa ideia de a gente trazer o Mentimeter é só mais uma das cartas do repertório para que a gente faça do processo criativo esse processo onde todos participam e não só um fala, né? Então, 10 pessoas votaram aqui, eu vou mostrar só como é que funciona o resultado para vocês verem. O resultado fica assim.
Então a gente tem o mais votado, né, com 5 votos, e os demais aqui com os outros votos aqui embaixo, tá? E no final eu consigo gerar um relatório disso, da minha apresentação. Então, obrigado por participarem aí do Mentimeter, mas vocês podem ver aqui, ó, nos resultados, os 14 participantes, né, de todos os, ele gera esse resultado aqui, e eu consigo fazer o download, seja em PDF, seja em XLS, que é o arquivo de Excel, tá certo? Então, eu queria terminar assim, Márcia, trazendo aí uma cartinha, né, um as na manga, para que as pessoas interajam de formas diferentes, ou diferente, que possam resgatar a essência de ouvir o próximo, de observar o próximo e de exercitar a criatividade na observação, na sensibilidade humana, né? Que é olhar e ver o que está acontecendo à sua volta, é de trazer, por exemplo, cenários de luto para dentro de uma situação que você pode, de repente, transformar isso em música, é de você vivenciar um processo de saúde debilitada para depois construir uma corrida de 21 quilômetros para experimentar aí a sua, o seu aniversário, celebrar a vida. Não sei. Comece a ser criativo consigo mesmo e daqui a pouco você está fazendo isso no seu ambiente de trabalho sem perceber. Era isso. Muito bom. Ah, eu adorei. E vejam, né, pessoal, ele falou que não ia ter uma apresentação pronta, mas ele nos surpreendeu porque construiu a apresentação aqui junto com a gente. E a gente colaborou com a construção dos seus slides, foi muito legal também. Davi, olha só, faz mais de uma hora que a gente está conversando, passou muito rápido. Nossa, que gostoso, que conversa boa. Antes da gente fechar, já me despedindo, agradecendo aí, convidando as pessoas para o próximo. Vamos ver o que vai ser no mês que vem. Provavelmente vai ser ciências comportamentais, alguma coisa nesse sentido. A gente vai comemorar o Link Convida de número 40. Então vamos ver quem a gente vai trazer. E para a gente fechar aí, queria ver como que você enxerga, né, nesses tempos de IA generativa e hiperconectividade e distrações, né? Nós somos um exército de distraídos, né? Na verdade, assim, então, nisso que eu trabalho com a linguagem simples, eu penso muito nisso, né? Na função da linguagem simples, disso tudo, né? De trazer um pouco de foco nesse mundo dos distraídos, ela ajuda muito. E então, nesse contexto dessas distrações, da tecnologia e de tudo mais, como que você enxerga o maior desafio, ou talvez a maior oportunidade, vamos colocar assim, nos próximos anos, em termos de criatividade e inovação no setor público? O que você tem visto aí no judiciário, no setor público como um todo? Fica à vontade aí. Eu acho que quando a gente entra na ideia do processo criativo, a gente carrega duas vantagens, assim, né? Uma mente criativa, ela está sempre questionando, porque a ideia do questionamento, ela é parte da observação, assim, por que que isso é desse jeito? Por que que tem que ser desse jeito? Então, impera aqui a questão das perguntas. E como é que a gente interage hoje com a inteligência artificial se não fazendo perguntas? Então a gente aprende a fazer perguntas certas a partir de um processo criativo que a gente leva para a interação com a inteligência artificial. Então eu tive muita facilidade assim de utilizar quando eu fui colocado, porque eu já tinha a prática de não de pensar ideias, mas de perguntar bem, Hum, né? Então a gente carrega isso muito forte no processo criativo. Mais importante do que a solução lá no final é a pergunta norteadora que você vai fazer, né? Então, essa pergunta norteadora, ela estava sempre carregada comigo a partir das observações, da coleta de dados. O El, que está aí, meu amigão, que diz que dados é melhor do que opinião, né? Maior que opinião. A gente olha para isso como essa importância, assim, eu quero mergulhar, então, beleza, eu fiz uma brincadeira com vocês aqui, 14 respostas, peguei tudo isso e agora vamos consolidar, vamos pensar, beleza, são as opiniões.
qual é a pergunta desafio que a gente tem? Então, a pergunta desafio é tal, tal, tal. Beleza, então eu vou pegar essa pergunta e vou levar para uma inteligência artificial para ela me dar ajuda, insight. Ela nunca vai te substituir. Então, na perspectiva da substituição aqui, eu não quero nem entrar nesse mérito, ela vai, talvez, ela precisa ser explorada por você. A gente tem 27 pessoas aqui que precisam entender que você precisa se experienciar e experimentar as tecnologias novas. Tá falando de inteligência artificial hoje, mas ano passado a gente estava falando de metaverso. Então, ano que vem eu não sei do que a gente vai estar falando. Computação quântica? Não sei. Então, a gente está nesse mundo maluco de avanços muito rápidos que a gente não consegue dizer assim o que virá, mas uma mente criativa que se permite ser aprendiz num processo e que também coleta o maior número de informações na observação, ela ganha vantagem nesse processo. E aí eu preciso dizer, permita-se viver aquilo que você sempre viveu em tempos quando a inteligência artificial ou as redes sociais não eram tão invasivas à sua vida. Pegue um livro e vá ler. Tire tempos de pausa para parar, respirar, olhar para um arbusto e dizer assim: que massa isso aqui. Vá para a praia, sente, olhe o mar, indo e vindo, para que você se permita ter mente vazia para poder construir processos criativos eficazes. Porque senão vai ser só mais uma coisa que você vai fazer no esgotamento que você está vivendo da vida, né? Então acho que não é esse o melhor caminho, né? O que eu diria do processo criativo no mundo de hoje, a curiosidade é maior do que o controle. O improviso é valorizado. Eu fiz aqui, ó, uma parte de improviso aqui com vocês. A colaboração importa muito mais do que a hierarquia. E nesse lugar de abundância de informação, sabe escolher as guerras que você vai lutar, né? Eu vou contar a última história para vocês. A minha primeira interação com o ChatGPT. Eu tinha muita resistência por ser da área de tecnologia da informação, de vender a minha alma para a inteligência artificial, né? E aí eu fui, falei, não, quer saber? Eu estava 3 dias tentando escrever eu fui convidado a ser paraninfo da turma de bacharel em tecnologia da informação na UFRN e eu estava com um bloqueio criativo absurdo. Assim, eu falei, meu Deus, não estou conseguindo escrever nada. Sabe aquele negócio de procrastinar e ir até o último dia? Eu acho que todo mundo aqui já vivenciou isso. Eu falei, quer saber? Eu vou criar a conta no ChatGPT. Criei a conta e eu fiz o meu primeiro prompt. Escreva para mim um discurso de paraninfo, de bacharel, para o curso de bacharel em tecnologia da informação, 2020 e tal. Ele me entregou um texto maravilhoso, lindo, assim. Peguei esse texto e levei. Abri e li esse texto. E aí li todo mundo já se emocionando, as lágrimas quase escorrendo no rosto. E aí, quando eu termino esse texto, eu digo assim, engana-se quem pensa que foi o chat, ou foi o Davi que escreveu essas palavras. Foi uma inteligência artificial badalada dos últimos tempos. Era o começo de tudo. E aí o que era lágrima escorrendo voltou rapidamente e se tornou uma gargalhada. Assim, todo mundo riu. Meu Deus, que legal, não sei o quê. Aí eu disse, agora deixa eu fazer o meu discurso. E foi justamente no período que eu tinha acabado de perder a gestação, né? Então eu fui, trouxe toda essa emoção que vocês estão vendo aqui, quem está acompanhando pela primeira vez, mas trouxe toda a emoção que eles foram condutores de energia assim positiva para que eu pudesse me manter de pé e tarará, tarará, lá e terminei, aí sim o chororô caiu de novo. Aí eu disse, desculpa, ChatGPT, mas essa relação de alma você nunca vai ter. Então, em tempos de inteligência artificial, por mais sensibilidade humana, é isso que eu tenho falado aí por onde eu vou e onde eu piso, né? Quanto mais tecnológico, mais humano é o futuro, né? Essa necessidade, assim, essa tendência, eu acho. Pessoal, perguntas, comentários, é isso. Estamos nos encaminhando aqui para o fim, infelizmente. Esperar aqui se alguém quer falar mais algo ou só abrem o microfone também. Estamos em poucos. Só se gostou. Já recebemos coraçõezinhos e Sempre uma aplausos aqui. delícia, né, escutar Davi falando assim, com tanta paixão, com tanto carinho, assim, né, pelo tema, é muito legal
e desperta muitos pensamentos, assim, na gente, né? Obrigado, sempre muitas reflexões aí. Muito bom, Ebinho. Davi, eu queria só retribuir o abraço. E aí, como você falou na pergunta, eu coloquei um link aí da pergunta mais bonita, né? Uma pergunta mais bonita do Warren Beger, que é um livro que é uma aula sobre isso que eu estava falando agora, né? Da inquietação dos curiosos e como ela movimenta o mundo. Em geral, as respostas nos paralisam, né? Quando você diz eu sei, acabou. Mas o não saber é que faz você buscar, é que te movimenta. E nesse livro a gente tem muitos casos desse estímulo que a dúvida nos provoca e nos impulsiona. Né? Um abraço, amigo, foi massa. O link convida é sempre muito massa. Feito por vocês, para vocês. Então, acho que encerramos, amigo. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que é uma correria aí com criança e com, né, todas as suas atribuições e mudanças aí, tudo. Obrigada por ter reservado um tempo valioso para nós aqui. Todo Foi mundo ótimo. amou. Foi ótimo. Obrigado, gente. Obrigado por me ouvirem também. Foi muito bom. Parabéns. Obrigada, gente. Até o próximo Link Convida. Obrigada pela presença de vocês. Beijo. Boa semana.